Por mais que não pareça, minha amiga, seja muito bem-vinda. Esse é mais um episódio de Juliana Góes Podcast. Eu tô num momento da minha vida, minha amiga, que eu tô mudando assim pequenas algumas coisas. Algumas, né? Eu não sou uma pessoa que tem medo de mudança, eu sempre gostei, mas confesso que nos últimos anos eu mudei um pouquinho a minha percepção sobre isso. Então estamos aqui no mesmo cenário, porém sem aquele trambolho, de uma forma mais dia a dia. Hoje foi um dia que eu precisei mudar os meus horários e eu não estava 100% pronta na hora de gravar, então o que a gente faz? Se arruma junto com vocês. Como se a gente nunca tivesse feito isso ao longo de 17 anos de vida dinossáurica nessa internet. É isso, minha amiga? É. Então seja muito bem-vinda a esse episódio de Juliana Góes Podcast. Espero que você esteja aí, receptiva, quentinha, de coração e cabeça abertos, porque eu acho que mais do que saber tudo na vida, é importante a gente se manter aberta a entender qual é o nosso momento e o que precisa de ajuste. Nesse episódio, a gente vai focar em aspectos pessoais, um pouco pessoais da minha vida, que eu vou abrir para vocês, mas eu sei que aqui é um ambiente seguro, e ainda mais agora gestando com 40 anos e vivendo já essa mudança dentro e fora de mim, eu sinto que outras mudanças estão precisando vir e tem dias que me falta um pouquinho de coragem para assumir, sabe? Então, seja muito bem-vinda. Se você está no YouTube, já deixa o seu joinha, por favor. Me conta de onde que você está me assistindo, desde quando você me vê, pois é. Se você chegou aqui nas plataformas de streaming, meu bem, avalie o podcast, já segue o podcast. Isso tudo faz muita diferença nessa jornada. Bora, time? Mudanças. Na última gestação, eu sinto que era pandemia e já veio uma necessidade por mudança, assim, dentro do meu coração, porque naquela época, eu não sei se você já me acompanhava, eu e o Krika e a Liliu, a gente morava aqui em Santos, né? O Krika nasceu aqui, por mais que achem que ele é dinamarquês, ele nasceu aqui em Santos e ele foi com a mãe dele morar na Dinamarca muito pequenininho, com 3 para 4 anos. A mãe dele precisou fazer um movimento muito corajoso na vida deles e algo que eu admiro muito nela, sabe? Ela precisou sair de uma situação muito complexa e apostar assim, jogar no escuro, sabe? Apostar em algo que ela não sabia como ia ser, sem ter o domínio total do idioma, por não ter morado lá, mas o meu... Como se chama, gente, quando é o pai da sogra? Não sei como é esse parentesco. Mas, enfim, né? O pai da minha sogra dinamarquês, a mãe norueguesa, então ela cresceu numa casa em que eles já falavam, né, o idioma, mas nada como você viver, morar, etc. E ela foi com ele pequeno debaixo do braço e foi conquistando a vida, assim, de uma maneira impressionante, assim, a coragem que ela teve. E daí, o que acontece? Eu sempre, né, nasci aqui, cresci aqui, já morei em alguns lugares, já tive umas tentativas de morar fora do Brasil. Meu sonho, gente, meu sonho, quando eu era mais nova, eu realmente acreditava que eu seria feliz fora do Brasil. Era uma coisa muito estranha, que eu visualizava como a vida fora do Brasil como sendo um sonho, uma coisa colorida com arco-íris, e a gente sabe que não é bem assim. Então, eu mudei muito essa perspectiva de achar que a grama do vizinho é mais verde, de que as melhores oportunidades estariam em outro lugar. Beleza, e sou muito grata a morar na minha cidade, a ter crescido aqui e ter aprendido muitas coisas aqui e ter tido a chance de viajar, sabe, gente? Porque o esporte, quando eu ainda patinava, ele me levou para muitos lugares. Então, como atleta, eu viajei pelo Brasil, né? E também para fora, com os campeonatos mundiais, etc. Então, eu tive a oportunidade de ver o mundo lá fora, só que quando a gente viaja como turista, eu sinto que a gente faz só uma passagem, talvez a gente veja só o que tem de melhor, né? Em cada lugar, a gente não tenha o tempo de experienciar a vida real, a realidade e o que isso implica também, né? Porque não tem lugar perfeito. Isso foi uma conclusão que eu cheguei com o passar dos anos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter uma experiência em outra cidade, em outro estado, em outro país, como que você se sente, porque eu tinha realmente criado uma utopia na minha cabeça
E com o passar dos anos, o amadurecimento e a oportunidade de viver um pouquinho todos os anos na Dinamarca, vivendo como local, você para e olha, não tem lugar perfeito. Existe o lugar que vai proporcionar para você oportunidades e alguns desafios. E o que é que de repente você está precisando viver? Às vezes a gente pode escolher, às vezes a gente não pode escolher. Tem pessoas que precisam se mudar por conta de carreira, que precisam se mudar por conta de guerra. Tem milhões de cenários, né, gente? Então eu tô aqui num contexto extremamente privilegiado de chegar num momento da vida e poder escolher, né? E aí, o que eu vim percebendo desde a pandemia? Uma necessidade de estar mais perto da natureza, de estar mais perto da natureza, uma coisa assim que parece que não passa. E aí a gente foi fazendo os nossos movimentos de poder estar mais perto da natureza, sempre que possível. Então tem um lugar que a gente vai muito em Santa Isabel, a Ecovila Govardhana, onde a gente vai, estuda filosofia védica, a gente adora, a gente fez muitos amigos e a gente vai por várias vezes para lá. E aí a gente já teve até vontade de montar uma casinha lá e poder passar mais tempo. Daí ficava nesse vai e volta. Na pandemia foi quando começou, né, isso dentro de mim. Tanto que um dos momentos mais importantes, quando eu senti, gente, que eu não tava cabendo mais dentro do apartamento que a gente morava, não tava cabendo mais dentro de mim. E aí, minha amiga, eu acho que a gente nunca conversou sobre isso aqui, mas eu tô precisando ouvir histórias de pessoas, entendeu? E talvez você traga a história que eu tô precisando ouvir nesse momento. Geralmente eu tô aqui sentada com você, te contando as minhas histórias e quem sabe elas te sirvam, mas hoje eu tô precisando de você. Ou, né, aquela coisa, a história de alguém que você conhece, pode ser. Tá tudo servindo, tá tudo valendo. Mas o que eu percebo? Que naquela época não tava mais cabendo. Gente, eu olhava pela janela, eu não tinha, assim, uma vista que eu pudesse ver o mar, como eu tenho hoje. Eu não tinha vista pro verde, então eu via prédios, né? Foi ficando tudo muito cinza. Meu Deus, não quebra, Juliana, misericórdia. Então foi ficando tudo muito cinza. E aos pouquinhos eu comecei a me sentir muito sufocada. Foi um momento em que eu percebo que eu tive uma... Não chegou a ser um início de depressão, mas era algo que estava quase virando. E aí eu, estudando comportamento, eu consegui analisar a maneira como eu estava me sentindo, consegui pedir ajuda e, de certa forma, eu fui passando por isso sem me calar. Então tá aqui um primeiro aprendizado, gente. Por mais que eu tenha as ferramentas, isso não me deixa imune de ter desafios, de sentir, de vivenciar desconfortos emocionais. O que eu acredito que aconteça conforme a gente vai adquirindo autoconhecimento, que é o que eu espero que você encontre aqui no podcast, é que você possa se perceber sem julgamento. É se olhar com essa gentileza e conversar sobre isso. Conversar primeiro com você, aceitar. Começar a se observar no dia a dia. Tem alguma coisa que está por trás disso? Aconteceu alguma coisa comigo que está me levando a me sentir dessa maneira? E falar para as pessoas que são importantes para você, aquelas que de repente vão poder te dar um suporte logístico, um suporte emocional e o que quer que seja, né? Porque às vezes a gente não vai performar da maneira como a gente gostaria quando a gente está com o nosso emocional abalado. E muitas vezes nós, mulheres com múltiplas demandas, a gente se vê no fundo de um buraquinho que a gente estica a mão e não tem ninguém, porque a gente assumiu muita coisa sozinha, né? Então, não sei como que você se sente sobre isso, mas naquela época, trancada dentro de casa, com medo, né, pela minha saúde, na gestação da Lil, eu tive pré-eclâmpsia, tive algumas complicações, e eu não queria passar por tudo aquilo de novo, então eu tinha medo de ganhar peso, eu tava cheia de medos, e não podia nem sair, fazer uma caminhada na praia. Então às vezes eu caminhava, eu subia as escadas do prédio, quando estava liberado eu andava na garagem, ficava fazendo caminhada na garagem. Então foi um momento assim que eu me senti hiper sufocada e me deu esse surto de querer ir para mais perto da natureza, né? E aí quando começou a liberar um pouquinho mais,
As coisas começaram a abrir de novo. Eu não sei se vocês lembram, quem me acompanha, que eu passei um mês em Serra Negra. Eu procurei, na época no Airbnb, achei uma casa lá, porque um amigo nosso estava morando lá, que ele também é de Santos, e a família dele tem casa, e eles se mudaram para lá e foram, né? Quem tinha casa em algum lugar foi, né? Então uma parte da nossa família foi para Juqueí, a gente não tinha casa em lugar nenhum. E daí, complicado, né, ser convidado por alguém nessas circunstâncias. E aí eu falei, era perto do meu aniversário, eu falei, eu preciso sair, eu vou me dar de aniversário, eu preciso pisar na grama, eu preciso sentir o cheiro do orvalho, da chuva na terra molhada, e parecemos cada Sandy, né? Mas eu precisava, gente, assim, era uma coisa muito louca. Quando eu penso nos diários da gravidez, acho que na gravidez do Liam eu nem gravei, não lembro, mas que eu penso naquela pergunta, né, qual foi o desejo da semana? Era o desejo da minha alma, era só sentir o cheiro do mato, era nesse nível, coisa que eu nunca imaginei. Eu sempre fui tão urbana, como a gente muda, né? Então, minha amiga, o que começou a acontecer comigo? Uma mudança interna de perspectiva de vida, do que eu busco, do que eu sinto falta e talvez de criar de novo na minha cabeça aquela ideia da maravilha que é estar em outro lugar. Tem uma Juliana sonhadora por aí, mas eu já entendo, eu já consegui separar, entendeu? O que é utopia, que a minha cabeça tem facilidade de criar, e o que é real necessidade. E aí eu não fico mais nesse conflito, porque eu sei que, eventualmente, a gente indo morar na Dinamarca algum dia na vida, que está dentro do nosso planejamento dos próximos 10 anos, e isso também é um assunto para a gente conversar, tem que a gente vai passar, né, por desafios de adaptação, que a gente vai super se encontrar, que a gente vai sentir falta de outras coisas que a gente não sente agora. E recentemente eu conversei com uma amiga que ela mora muito isolada, assim, da civilização, e ela também, uma mulher que teve uma carreira brilhante no mundo corporativo, se deu super bem na vida e de repente começou a ressignificar a própria história. Ela fez lá uns movimentos dentro da vida dela e ela foi morar no meio do mato. E mudou completamente as prioridades dela. E ela falou, Ju, você vai ver, o dia que você der esse passo de se mudar para Dinamarca ou para outro lugar, você vai encontrar o que você está precisando, mas você vai encontrar também necessidades que você não sabia que você tinha. De repente, a sua vontade de fazer uma trilha, de ver uma cachoeira, de ouvir os passarinhos, de olhar para as estrelas, vai se tornar ir no cinema e no shopping. Então a gente muda, ou seja, não tem um lugar perfeito, mas tem um lugar que realmente vai te proporcionar ou proporcionar para sua família aquilo que você precisa em cada momento da vida. E quando a gente pode escolher, a gente é muito abençoado, sabe? Mas aí dá mó medo. E é o que eu tô vivendo nesse exato momento. Voltando, minha amiga, precisei parar para esticar as minhas pernas. Eu estou aqui numa posição de patinadora que vai se alongar para treinar, mas, né? Fico sentada de perninha aqui, sabe? Cruzadinha, perninha de índio. Agora, não, perninha de índio, será que não pode? É indígena, né, gente? Acho que a gente pode chamar de Padmasana. Padmasana. Sei parar para esticar a perna que tava aqui dormindo, mas a gente volta. E assim, eu sinceramente não sei onde eu parei, porque daí rolou todo um Paranauê que minha mãe não tava conseguindo dar ré no carro, mas agora ela deu tudo certo. Mas eu acho que, em resumo, eu, Krika e as crianças, a gente tem começado a conversar com as crianças sobre planos, né? Que aí entra num outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Eu tinha muita facilidade, quando eu era mais nova, de olhar assim para o futuro, de ter muitos sonhos, de ter muitos planos. E daí o que aconteceu? Para onde foi essa menina que sonhava tanto? E parte disso é cansaço também, sabe, gente? O cansaço afeta a nossa capacidade de projeção, de fazer planos. E isso a neurociência explica, mas vamos lá. Eu olhei para o Krika, a gente recebeu um casal de amigos que passou por uma transição. Eles saíram de lá de Recife, foram morar em São Paulo. Tem 4 filhas e foi tão bom receber eles aqui em casa, porque a gente estava assim numa mesa de domingo,
E eles falaram, não, porque a gente tá fazendo nossos planos pros próximos 10 anos. Eu olhei, aí eu, planos pros próximos 10 anos. Eu acho que eu não tô fazendo planos nem pros próximos 10 dias. Mas tem coisas que quando a gente se torna uma família, a gente precisa sim fazer alguns planos. Daquilo que a gente quer viver, que a gente quer construir, que a gente quer proporcionar para as crianças, ou aquilo que a gente quer desaprender. E daí o que aconteceu? Eu e o Krika começamos a olhar. E a gente perguntou para as crianças. Primeiro para a Liliu, filha, o que você quer viver nos próximos 10 anos? E ela respondeu rapidinho, morar na Dinamarca. Ótimo, a gente também quer. E aí pro Liam, o que você quer viver nos próximos 10 anos? Ele, o que são 10 anos? Aí a gente explicou, 1 ano é aquele tempo que leva para você fazer aniversário de novo, 10 anos vão ser 10 aniversários, então é bastante tempo, mas a gente quer te ouvir. E ele falou, quero ter 4 irmãos. Te juro. Então, filho, esse sonho, eu acredito que a gente precise repensar. Mas você vai ter mais uma irmã, né? Ela tá vindo. Mas assim será a nossa família, né? Pelo que a gente sabe até agora, mas... E aí o plano do Liam era ter 4 irmãos. E aí quais são os meus planos para os próximos 10 anos? Quais são os planos do Krika para os próximos 10 anos? E aí foi um exercício que não foi com a fluidez ou com a facilidade que eu tinha quando eu era mais nova e que eu ainda estou matutando. Mas sim, existe uma mudança que vai precisar acontecer. E a gente acredita que seja até uma mudança para o interior, antes de ir para a Dinamarca. E quando ela vai acontecer, não sabemos, mas tá parecendo que ela tá mais próxima do que a gente imaginava. Só que daí eu paro e penso, gente, eu tô aqui vivendo essa pequena bolha desse meu ecossistema, que as coisas funcionam, e que a gente tem rede de apoio, que a minha mãe tá aqui do lado, que eu amo onde eu treino, que eu tenho tantos amigos, que eu saio na rua e encontro tanta gente, que tem tantos esportes, tem tantas possibilidades. E daí... eu falei, Juliana, acalma seu coração, porque toda mudança vai ensinar alguma coisa. Às vezes a gente vai precisar encontrar novos hobbies, novos esportes, novos amigos, novas rodas. E assim é a vida, só que eu confesso que o Krika, ele entrou num modo animação e eu entrei num modo estou assustada. E é o que eu falava muito para as minhas mentoradas queridas. Tanto na imersão Liberdade de Ser, que a gente faz uma revisão de quem essa mulher é, daquilo que importa para ela, daquilo que precisa mudar, daquilo que ela pode resgatar e viver de novo. E é muito bonito esse processo de 3 dias na natureza. A gente vai ter uma turma em agosto, é a única do ano que vem já não sei mais, tá, gente? Então, se você quiser entender como funciona, a gente já tá com metade preenchido dessas vagas, existe uma lista de espera, estamos em conversa com muitas mulheres, mas se você quiser entender como funciona, eu deixo um link aqui para vocês embaixo e o time atende vocês com todo carinho, porque realmente é a minha menina dos olhos. É o meu retiro, imagina, são 3 dias que eu vou estar junto com você, segurando a sua mão, você vai conhecer mulheres incríveis e você vai fazer a sua travessia, né, independentemente do que você esteja vivendo. Daí eu pensei, gente, será que dessa vez eu que vou fazer uma travessia? E eu acredito que sim. Então, quando eu encontro essas mulheres, eu sempre falo para elas, isso que você está querendo, isso que está aparecendo na sua vida, esse próximo passo que você vai dar, te anima? Te assusta? Então esse é o caminho. Só que daí quando eu falo isso pra mim, gente, me anima, mas me assusta um tantão mais. Pensar em, de repente, recomeçar. E pensar em recomeçar por livre e espontânea vontade. Não por pressão, não porque a vida nos levou para algum lugar. Sim, claro que tem os planos de Deus e a gente sabe disso. Eu tenho muita fé que Deus vai nos encaminhando, mas, cara... assim, dar um voto de fé mesmo, um voto de coragem e atirar no escuro e recomeçar. E aí eu fiquei me perguntando, será que com uma bebezinha tão pequenininha é o melhor momento de fazer isso? Mas se não, agora quando? E aí esse amigo que estava aqui em casa, ele falou o seguinte... perguntou para nós dois, para mim e para o Krika. E olha que pergunta importante para você se fazer em relação a alguma coisa que você tem evitado ou procrastinado. Então, diante de uma mudança que você sente que precisa acontecer, tá? Na sua vida.
você sente que... O que te prende? O que tá te segurando? Qual que é o medo que tá por trás da não tomada de decisão? Olha para isso. E o Krika soube responder muito bem o que estava por trás, né, do comportamento dele e tudo. E ao mesmo tempo, para mim, é apego. E quando você vai olhar para as linhas orientais, né, eu gosto muito de estudar as filosofias orientais. Então, tanto a literatura védica, que eu adoro, quanto até o budismo, né? A raiz do sofrimento tá no apego. Para a literatura védica tá no apego e na aversão. Entende? Então, eventualmente, esse desconforto, não é um sofrimento, mas esse desconforto que eu sinto, ele tá totalmente ligado ao apego, à realidade que a gente tem, à segurança que a gente tem, a tudo que tá ali pairando com facilidade. Canceriana, né, amor? Canceriana. Pois é. E em contrapartida, a aversão, e não chega a ser uma aversão, mas é um receio mesmo, né? Ao recomeço, a não ter suporte, não saber e o medo de me sentir insegura. E no fundo, quando eu fiz uma análise da minha vida, qual era a minha ferida mais profunda, o que veio como parte disso era o sentimento de desamparo. E para e pensa, quando você vai recomeçar, você vai para um lugar novo e você já não tem mais a rotina, as certezas e aquilo tudo, a estabilidade, a previsibilidade, abre, né, uma portinha em que pode haver o desamparo, mas pode não haver também. Por quê? A nossa cabeça está muito bem treinada para imaginar os cenários da pior forma possível, geralmente. E a gente precisa sair desse estigma, porque é um instinto de proteção, senão a gente vai parar na vida e vai ficar ali presa às coisas como são, só que às vezes as coisas como são já não funcionam mais e já não vão te levar para onde você precisa e você vai ficar ali meio insatisfeita, meio estagnada, mas tá quentinho, tá confortável, eu não vou sair daqui. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Só que agora, gente, com 2 filhos debaixo da saia, com uma menina que tá vindo aí, daí começa a vir um monte de vozes dentro da minha cabeça também. Por isso que eu falei pra vocês, eu quero ouvir histórias reais sobre transições, sobre mudanças. A gente tem um casal de amigos que fez uma mudança também recente que, assim, do nada, eu sou muito conectada com ela, a gente se adora, a gente ficou um tempo sem se falar. Quando eu vi, eles estavam indo embora e eu falei, gente, mas assim, ela Foi assim. Caramba, eu admiro essa coragem e eu aqui andando de lado que nem um caranguejo do meu signo, né? Aí vai andando de lado. Mas quem sabe a sua voz, a sua história, ou de alguém que você conhece, pode trazer aqui para esse momento de transição um pouquinho de luz e um pouquinho de acalento. Eu acredito que essas trocas que a gente tem aqui, elas trazem, né, de certa forma mais leveza, mais acalento, pelo menos é isso que eu busco proporcionar para vocês. Então hoje não foi um episódio professoral em que eu te ensinei alguma coisa, foi um episódio para abrir o coração mesmo. Fazer aqui uma pequena sessão de terapia para me entender com esses sentimentos. Não era o plano, mas quando eu sentei aqui para me arrumar, eu falei, então tá, eu vou arrumar minha face e eu vou arrumar os meus sentimentos e os meus pensamentos para poder trazer para você algo que tá reverberando. Então, poxa, são quase 7 anos, né, que a gente viveu pandemia, que o Liam nasceu. E grávida dele, eu passei aquele tempo em Serra Negra e, assim, foi primordial. Então, fechando essa janelinha, ter ido para lá foi tão importante, a gente até conseguiu estender a nossa estada, porque eu não queria ir embora, e ali eu me reencontrei com o espaço, com a minha vitalidade, eu fiquei bem melhor com o meu humor, então talvez seja um momento da gente considerar, né, uma temporada aí beta, um teste. Será, minha gente? Bora time! Então assim, não tenho respostas agora, eu só tenho isso para te dizer. E eu que estou há 17 anos acompanhando mulheres em transição, passei por algumas junto com vocês.
E agradeço por você sempre me dar a mão. Eu também tô aqui para te dar a mão. De repente até pessoalmente, né? Falei da imersão Liberdade de Ser. As datas são 14, 15 e 16 de agosto, no interior de São Paulo, num lugar maravilhoso, com uma experiência diferenciada que a gente ainda não viveu. É a 5ª edição da imersão. Mas preparei uma surpresa que eu quero viver ainda gestante. Vai ser muito, muito especial. É claro que as vagas são limitadas porque eu atendo um pequeno grupo de mulheres para poder estar bem próxima de vocês e para poder fazer essa entrega com qualidade. Mas ainda dá tempo. De repente você, uma amiga, que tal? Te vejo lá? Tem link aqui para vocês. E é isso, gente. O próximo episódio eu não sei sobre o que vai ser. Não sei quais respostas já terei, mas eu acredito que melhor do que ter as respostas é ter a fé que elas vão vindo conforme a gente continua em movimento, conforme a gente se entrega, conforme a gente confia. Porque dúvidas vão vir, inseguranças vai ter um monte, né? Mas que a gente possa confiar que existe uma guiança maior, que existem planos maiores que os nossos e nos manter abertas, coração e mente abertos, que nem eu falei no começo. Tá combinado, minha gente? Um beijo no seu coração, minha amiga. Eu te vejo então na próxima segunda-feira com mais um episódio para vocês. Tchau, tchau.